Vamos lá, Apocalipse capítulo 3, versículo 7, a carta à igreja de Filadélfia. Se nós estivéssemos abordando a interpretação que fala da história da instituição, nós estaríamos naquilo que é conhecido como a era puritana, wesleyana, missionária. É essa igreja, né? Seria equivalente a esse período da história da igreja como uma instituição, né? Como nós estamos abordando outros aspectos, né? Vamos ver o que ela tem a nos dizer. Capítulo 3, versículo 7, então, diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, e o que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Vocês já perceberam que cada carta tem um tema relacionado à história da cidade, ao contexto da cidade. Por isso que é tão perigoso pegar textos assim aleatoriamente e dar um significado a ele que de fato não existe. Então, quando aqui em Filadélfia, por exemplo, está falando de chave, de porta, não é do nada, entende? Não é por acaso, tem um porquê, há um contexto muito claro, muito específico relacionado a isso, né? Por isso é tão importante, antes de ler ou ao ler um texto bíblico, você ir acompanhando, principalmente nessas Bíblias, hoje, né, tem de todo lado aí, e tem também no Google e outros buscadores aí, você pode pesquisar e tentar compreender o contexto ao ler o texto, porque o texto está sempre dentro de um contexto, ele nunca está fora, ele está dentro de um contexto. Então essa igreja, essa cidade de Filadélfia era uma cidade que funcionava como uma porta de entrada para uma região muito importante da Ásia Menor. Então daí vem essa associação, né? Ela era uma cidade, ela tinha ali como um deus patrono, um deus importante, com templos e tudo, o deus Juno, que tem uma relação também com esse aspecto, né? E é por isso que o anjo, o Senhor, ao falar ao anjo da igreja, né, ele está relacionando com portas. Então é importante a gente entender isso e perceber isso. Filadélfia quer dizer amor fraternal. É uma referência também ao amor, à lealdade entre Átalo, que é o fundador dessa cidade, ao seu irmão. Então é daí que vem o nome, Filadélfia, né? Então nós vamos falar, e veja, lealdade, ok? Entre os fundadores, porta, tem esse sentido, né? As colunas que vão ser mencionadas aqui tem relação com as colunas que eram erigidas, né, em homenagem, em comemoração a grandes feitos e grandes eventos, e está relacionado ao fato de esta cidade ter sido praticamente totalmente destruída, quase totalmente destruída em um grande terremoto. Depois ela foi reconstruída, mudaram o nome e depois voltaram para Filadélfia. Então é dentro de todo esse contexto histórico que essa carta é escrita. Então, primeiro a gente passa por esses lugares para podermos então compreender. Sendo assim, abordando a questão da lealdade, né, o Senhor traz essa mensagem. Bom, Filadélfia é a segunda igreja que não recebe nenhuma repreensão. A igreja anterior, que não havia recebido repreensão, havia sido Esmirna. Agora, Filadélfia também não recebe repreensão. E é muito interessante isso, né? Eu queria trazer isso para nós hoje, para o nosso contexto, para a sua vida, né? Talvez você vá se identificar com a situação dessa igreja. Ela não recebe repreensão. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro. Esse verdadeiro tem a ver com o que virá pela frente.
com a oposição que essa igreja recebia. E por isso Jesus chega se descrevendo assim: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, né? Então ninguém vai ao Pai senão por Ele, é por esse caminho que nós acessamos ao Pai, né? Bom, e aí ele continua: conheço as suas obras. É sempre importante, né, nós atentarmos para esse detalhe, né, que não é um detalhe, né? Conheço as suas obras. Não importa quem esteja te observando ou se não estão te observando, né? Até uma citação que diz: você é aquilo que você é no escuro, né? Você é de verdade aquilo que você é no escuro. É quando ninguém está te vendo que você realmente é você. Então, os olhos do Senhor estão sobre nós, diariamente, cotidianamente. Mas não, pelo menos na minha percepção, não para julgar, caçando, sabe? Defeitos, falhas, até mesmo porque não precisa procurar muito, né? As nossas falhas, elas são bem conhecidas. Então, é esse conhecer mesmo, de estar conosco, de andar conosco, né? De saber quem somos, de estar ao nosso lado, né? Mesmo que ninguém esteja vendo, mesmo que a maioria não esteja percebendo, mesmo que você não seja, né, o mais popular, a mais popular, que você não seja destaque, que você não tenha uma distinção no meio da sociedade. É por aqui que essa mensagem vai passar. Para essas pessoas em situações em que nos sentimos assim, né? Não em destaque, mas vivendo quase que no anonimato. E nesses momentos a gente sente muitas vezes, né, que estamos sozinhos. E a mensagem para essa igreja aqui de Jesus é justamente o contrário. Ele começa dizendo assim: eu sou verdadeiro, o que eu vou dizer é verdade, né? E olha, eu conheço as suas obras. Talvez essa igreja estivesse se sentindo exatamente assim, desvalorizada, desprestigiada, né? Com a autoestima, se é que podemos dizer assim, mas estamos falando de pessoas, então podemos, né? Uma autoestima já baixa, né? Então é esse contexto que eu consigo enxergar. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta. E olha que veio aqui agora, né? Uma porta, como é que está essa porta? Aberta, né? Em outros momentos ele diz: eu sou a porta, né? Em outros momentos diz: bater na porta, né? Para essa igreja, para esse povo, ele já coloca a porta aberta, tá? Ela está aberta, é uma oportunidade. Olha, eis que coloca de você uma porta aberta, né? Para você passar por ela, para você entrar por ela, para você alcançar aquilo que você deseja, busca, espera, né? E a porta já está aberta. Você não precisa nem ficar batendo, insistindo, pedindo. Não, ela já está aberta, né? Esse carinho, esses detalhes de Jesus com essa igreja são muito importantes. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar. E aí, provavelmente, né, essa igreja estava passando por oposição, e era aquela história de assim, ela querer avançar e pessoas se colocando contra, querendo interromper esse processo, esse caminho, e trazendo para a sua vida hoje. Talvez essa seja a sua realidade no momento, né? Você talvez esteja se sentindo justamente assim, né? Desprestigiado, no anonimato, sem se destacar, fragilizado, autoestima baixa, né? Enfrentando desafios que você pensa que são grandes demais para você, que você não vai conseguir, cheio de dúvidas, questionamentos, né? E assim como nessa igreja, pode ser que essa mensagem para você também seja verdadeira. E o Senhor, conhecendo as suas obras, Ele pode abrir também, colocar diante de você portas abertas. Eu vejo nessa porta aberta aqui a graça de Deus, né? Que é aquela... os caminhos, nossos caminhos estão sempre abertos
pelo Senhor. É Ele quem vai à frente, é Ele quem luta nossas batalhas, Ele é o nosso general, Ele é aquele que por nós tudo executa. Ou seja, a palavra de Deus está cheia de menções nesse sentido, de Deus dizendo que nós não estamos só. Ele se dá um nome de Emanuel, que é Deus conosco, aquele que está conosco, né? Ele não é contra nós, Ele é por nós, né? E se Ele é por nós, quem será contra nós, né? Se é Ele quem deseja algo para as nossas vidas, quem será aquele que se oporá, se colocará em oposição a isso, né, que Ele tem para as nossas vidas? Então é nesse sentido, Ele vem tentando levantar a autoestima dessa igreja. Então eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. E aí ele vai dizer algo importantíssimo: sei que você tem pouca força, sei que você tem pouca força, sei que você tem pouca força. Essa igreja é uma das 7. Ela está ao lado de igrejas maiores, né? Passamos aqui por outras igrejas, né, mais poderosas, mais destacadas, né? Essa é uma igreja com pouca força e ela está aqui junto com as demais, né? Então isso me leva a concluir que essa palavra, esse pouca força, tem a ver com a diferença entre a forma como Deus nos vê e a forma como a sociedade e nós mesmos nos enxergamos. Esse pouca força, você diria que é em relação a quem? Jesus dizendo: sei que você tem pouca força. Será que Ele está dizendo isso em relação a quê? Que pouca força é essa? Essa igreja está aqui, entre as 7 igrejas, é uma mensagem para ela. Ela não recebe nenhuma repreensão. Jesus diz: eu sou a verdade, estou falando para você que estou abrindo uma porta, colocando diante de você uma porta. Que pouca força é essa? Para proteger, não? Pois é, mas diante de quem essa igreja é fraca? Poucas vozes dos outros, das outras igrejas. Exatamente. Ela tinha pouca força se comparada, e aí é o grande inferno da humanidade, é a comparação, né? Em comparação a outras igrejas, a outros grupos, né? Ela era, né, de fato, fraca, né? Ela tinha pouca força, ela tinha pouca influência. A sociedade e o mundo, de uma forma geral, avalia, e nós podemos falar especificamente de igreja, mas serve para outros contextos, avalia a importância de uma igreja pelo seu poder, né? Pelo seu poder, pela sua influência e também pelo seu tamanho. Isso é muito característico, né, de grupos religiosos. Geralmente você encontra alguém, vai falar, né, a gente já falou disso aqui várias vezes, sempre pergunta assim, né, quantos membros tem nessa igreja? Quantos membros tem na sua igreja? Né? Então, tamanho é uma coisa muito valorizada pelos grupos religiosos, pelas instituições. E às vezes isso é colocado em um nível assim que atropela até mesmo as pessoas, os membros dessas instituições. O que eu estou dizendo é que às vezes o tamanho é tão enfatizado que eu estou disposto até a sacrificar o que eu tenho de mais precioso em função de um crescimento numérico. Isso acontece demais. Todos nós aqui já passamos por momentos assim, não é? Quase todos, né? Já passamos por momentos assim. Essa semana, conversando com um amigo, a gente estava falando justamente disso, né? Ele foi me falar da agenda dele, eu fiquei assim, eu lembrei, né, que eu já fui assim, né? Reunião de domingo a sexta, a quinta, aí na sexta é o único dia que ele tem uma folguinha, mas mesmo assim as pessoas ainda procuram ele.
à noite, né? Depois do horário de trabalho, ou seja, fazendo coisas, reuniões e preparos, e estudos e pregações, não sei o que e tal. E depois começa sábado, volta e domingo começa tudo de novo. Então ele tem uma sombrinha de descanso na sexta. E o que aconteceu, o que está acontecendo com ele é o que já aconteceu com muitos de nós, né? Chega um momento que se esgota, né? Nós vamos ficando esgotados. Então aí a família sofre, a saúde sofre, o corpo sofre, né? Por quê? Porque o tamanho é importante. Porque o tamanho traz poder, o tamanho traz influência, o tamanho traz força, né? Traz essa força. Então, quando o tamanho ele ocorre de maneira, preste atenção nisso, natural e espontânea, tem problema algum. Tem problema algum, né? E em muitas situações isso acontece. É espontâneo, né? Ocorre devido a várias questões, vários contextos, né? Localidade, um público-alvo, as relações interpessoais. Há várias razões para que o crescimento, o aumento numérico surja de forma espontânea. Quando isso ocorre, é muito bonito, é muito interessante, é muito legal, né? Mirna, você tem lá na vizinhança uma igreja, né? Católica, né? Que tem esse crescimento assim, né? Eu acho que ali foi um exemplo de crescimento assim espontâneo, né? A coisa foi supitando, foi acontecendo. Então há muitos exemplos assim, nenhum problema com isso. O problema é quando nós queremos forçar um crescimento, né? Que não é espontâneo. É quando nós ficamos assim vivendo em função de tamanho sem que esse crescimento surja de forma espontânea. Aí o crescimento pode até vir, mas ocorre de forma antinatural, e tudo que é antinatural dentro do corpo do organismo igreja traz problemas, traz consequências importantes e consequências ruins até, né? E geralmente crescimentos artificiais são crescimentos que funcionam mais ou menos como nuvem ou espuma, né? Ocorre como espuma, aquele incha, né? E depois murcha de novo, né? Nós experimentamos isso e percebemos isso, e até hoje percebemos, né? Várias situações em que os movimentos como encontros, impactos, essas coisas, né, que trazem muita gente para dentro da instituição, estamos falando de instituição aqui, trazem muita gente para dentro da instituição e depois de um tempo arrefece, né, as pessoas saem. Então, do mesmo jeito que entra, sai. Já criaram várias e várias estratégias, né? Discipulado, isso e aqui, discipulado era 12, depois passou para 7, depois para 6, 5, 1, e vão inventando situações para tentar segurar as pessoas. Se você está se esforçando demais para segurar uma pessoa dentro da sua instituição, você deveria se perguntar, né? Por quê? Você está obrigando, você está forçando uma situação artificial para prender, para segurar as pessoas. Eu não acredito muito nisso. A igreja, para mim, é organismo, não instituição. As pessoas chegam e vão à medida que sentem desejo de vir ou ir. E é assim, né? Então, essa igreja aqui era uma igreja que sofria com essa questão de ser fraca. E ela era, de fato, uma igreja pequena, pouco influente politicamente e também sem recursos financeiros. Então, ela não tinha dinheiro, ela não tinha tamanho, né? Ela não tinha poder, né? Nenhum, em termos de político humanos, né? Então é para essa igreja que Jesus está falando, né? E vamos ver o que ele continua falando para ela, né? Então sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Aí é que faz toda a diferença, né? Eu posso não ter, posso não ser, posso não isso, mas eu sou fiel, eu sou leal ao nome da igreja,
Filadélfia, amor fraternal, lealdade fraternal, né? Fala da lealdade de um irmão para com o outro, né? Então essa é a ênfase. Embora você seja fraca diante dos homens, você é forte diante de mim, porque para mim o que importa não é o que importa para os homens. Para mim o que importa não é força, tamanho, poder. O que importa para mim não é riqueza, tamanho e poder, é sim lealdade, né? E essa igreja, com todas as dificuldades e limitações, ela era leal ao Senhor, né? Ela era leal ao Senhor. Ela só estava voltada para Ele e para ninguém mais, né? Então, no fim das contas, depois de peneirar tudo na nossa vida, o que vai ficar é isso, é a sua lealdade ao Senhor. Isso é o que importa, né? O que não faz da vida dessa igreja uma vida menos complicada. Não, era difícil, né? Era difícil. É difícil ser pequeno, ser fraco, não ter poder, influência. No mundo em que vivemos, veja que Jesus não nega isso, amém? É difícil. É difícil não ter influência, é difícil não ter dinheiro, é difícil não ter poder humano, né? Você fica limitado, sofre muitas pressões e opressões, você sofre muita oposição, você fica sem ter como reagir em diversas situações, você se sente muitas vezes frustrado e impotente diante da vida, o que traz em alguns momentos tristeza, né? Abatimento e tudo mais. Então, veja que Jesus não nega isso, mas Ele está dizendo, olha, eu estou com você, eu conheço você, eu sei da sua situação, estamos juntos, amém? Estamos juntos, você não está só. E aí ele fala, olha, veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos, né? Essa turma aqui, irmãos, era aqueles, eu vejo que Jesus não está falando contra os judeus, Ele está falando com aqueles que se dizem não são. Porque não basta, e a Bíblia diz isso, não basta ser judeu de nascimento, não basta. É preciso ser no coração. Então Ele está dizendo daqueles que eram incrédulos e hostis, eles se levantavam contra, né? Eles se opunham realmente a tudo aquilo que era em nome de Cristo. Não se interessavam em conhecer, saber, se aprofundar. Não, era oposição por oposição. Tá? E como essa igreja é uma igreja fraca, sem força, quem luta por ela? Deus. Né? Isso serve para nós, teologia. A gente pode até ser assim, você pode até ser assim, eu posso até ser assim, nós podemos ser assim na nossa vida, né? Sentir, viver momentos assim. Pois é, nesse momento é quando Ele toma a frente e faz aquilo que nós não podemos fazer. Não se esqueça, Ele é o Deus que por nós tudo executa. Ele vai fazer sempre por mim? Não, na maior parte do tempo Ele está fazendo comigo. Mas naquele momento que eu não consigo, se eu me mantiver leal, se eu confiar e deixar a lealdade estar nisso, confiar, não trocá-lo por outra coisa, mas confiar nele, Ele vai tomar a frente. E as coisas vão se arranjar, as coisas vão se equilibrar novamente, né? Tudo tem um jeito para se resolver. E Ele sabe os caminhos aí, o caminho das pedras. E Ele faz isso, né? E Ele diz, farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Aqui é outra história. Você não precisa fazer, você não precisa se levantar para que o outro te reconheça. Deixa que o reconhecimento venha de forma natural e espontânea. Se não for de forma natural e espontânea, não vale a pena, né? Então, se tiver que vir alguma coisa, virá da parte do Senhor. Confie nisso, creia nisso, fortaleça nisso, descanse nisso e siga em frente, né? Reconhecendo a sua condição. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei na hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo para pôr à prova os que habitam na terra, né? Mais um aconchego, né? Mais um chamego de Deus com essa igreja, né? Com esse povo, né? Uma coisa que eles eram é perseverantes. Aí voltamos a falar de força e fraqueza, né? Que fraqueza é essa, né? Que fraqueza é essa que persevera, né? É mais uma confirmação de que a fraqueza aqui é essa fraqueza humana.
né, diante dos homens. Diante dos homens, realmente, essa igreja ela era uma igreja sem dinheiro, sem poder e sem tamanho. Mas era uma igreja que perseverava, né? E por perseverar, ela está colocada aqui entre as 7 igrejas da Ásia, né? E vai receber uma promessa. Ela não tem repreensão, mas ela tem promessas, né? Promessa. E essa hora da provação? Duas possibilidades. Logo após esse período aqui, vem uma perseguição de Domiciano sobre toda a região, e de fato muita gente morre, muita gente sofre com isso. Mas é também uma referência à provação final, à grande tribulação, talvez, né, ao período da segunda vinda de Cristo, né? Então, o que o Senhor está dizendo aqui é que aqueles que perseveram, se mantêm leais, no sentido de confiar nele, né, serão protegidos e guardados. De que forma? Eu não sei, né? Eu sou da hipótese, eu sou da interpretação de que, havendo o arrebatamento, será para todos os que creem e não só para alguns. E que reino e que vencedores serão separados na hora do reino, quando o reino se instalar, que é no reino milenar. Mas em termos de arrebatamento que antecederá a grande tribulação, eu acredito que todos serão arrebatados, todos os que creem serão arrebatados, né? Então pode ser uma das interpretações mais aceitas é de que essa hora da aprovação é esse momento final. E aí ele diz: venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ué, mas não é fraca? Não é fraquinha? Ué, mas tem coroa? Né? Pois é, né? Ela é um fraco assim, né? Um fraco diferente, né? Mas olha a exortação, né? A chamada de atenção: retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Tem a ver com você? Tem a ver comigo, né? Tem a ver com a gente? Tem, né? Nós entregamos muito fácil, muitas vezes, né, aquilo que é nosso, aquilo que nós conquistamos, aquilo que nós obtivemos como fruto do nosso trabalho, fruto da nossa perseverança, fruto da nossa dedicação, né? Entregamos muito fácil para as pessoas às vezes, né? Chega qualquer um, fala, critica, diminui, né? E a gente vai, sabe, aceitando. Não é assim. O que eu fiz, o que eu conquistei, o que é meu, e ninguém toma, ninguém tira, né? Então precisamos, mas você, não interessa, é meu, não vai tomar, não vai pegar, é meu, eu conquistei. Coroa fala disso, né? Daquilo que você recebeu e é seu. E ele fala: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Essas colunas, como eu disse, nessa época, nesse contexto, né, os imperadores romanos erigiam colunas e escreviam nelas as conquistas, né, e ficava ali registradas as conquistas daquele imperador, né, em forma de coluna. Eram colunas memoriais, ficava lá registrado, né, os grandes feitos, as grandes conquistas, né? Você vê que Jesus está dizendo para essa igreja fraca, né, que iria no fim erigir uma coluna onde estariam ali registrados as conquistas dessa igreja fraca, né? Então é uma forma de dizer, né, assim, você é fraca para os homens, mas não é para mim. Você é fraca para eles, mas não é para mim, né? Pelo menos é assim que eu vejo, né? E é assim que muitas vezes nós nos sentimos, né? Fracos diante dos homens, né? Precisamos, nesses momentos principalmente, nos voltar para o Senhor com mais intensidade ainda, a fim de buscarmos nele força, né? Buscarmos nele essas palavras que nos alimentam a alma, né? Que aconchegam a nossa alma, né? E nós precisamos disso, nós somos humanos, precisamos desse tipo de carinho, né? Então farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus,
e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Vê o tanto de nome aqui? É nome, escreve, grava um memorial. É como se eu vejo Jesus assim, sabe, com um desejo intenso de fazer essa igreja perceber que ela não é isso que ela está se sentindo, mas que ela é essa que ele está descrevendo, né? Essa que persevera, que guarda o nome, que segue em frente, que luta, que resiste àqueles que são, que se dizem judeus e não são, que são da sinagoga de Satanás, né? Essa Filadélfia que precisa levantar a cabeça, né? Precisa andar de cabeça erguida, com orgulho de ser quem é, né? E de fazer o que faz e de ter o que tem, né? Mesmo que esse reconhecimento diante dos outros não venha, mesmo que diante dos outros de fato ela não seja, né? Não seja nem grande, nem rica, nem poderosa, mas não deixa de ser forte diante de Deus, né? E vencedora diante de Deus. Essa é a Filadélfia, né? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então essa é Filadélfia. Semana que vem a gente vai falar da Laodiceia. Oi? Aqui também não sei se dá para encaixar, né? Que não é transformante. É tipo assim, trazendo para a gente, né? Quando a gente está passando por uma dificuldade, a gente não olha para essa dificuldade. Tipo assim, gente, foca no Senhor. Desliga, sabe? Assim, tipo assim, o barulho, a dificuldade, nossa, não sei o que, não sei o que. Foca no Senhor, porque quem que vai nos fortalecer, quem que vai nos fazer vencer é o Senhor, né? A gente tem que conhecer. Sim, é isso mesmo. E você, quando trouxe a palavra de abertura e mencionando a semana, né, que foi difícil para muitos, né, acho que tem tudo a ver, fecha bem, né, com essa mensagem, né, que é assim mesmo que a gente se sente, né, em semanas ruins, né, e a gente às vezes tem dias ruins, a gente às vezes tem semanas ruins, às vezes a gente tem meses ruins, às vezes a gente tem anos ruins também, né. E é interessante, né, a gente ver como tudo vai se encaixando, né? Essa mensagem de hoje dessa igreja para mim tem esse sentido, né? Essa fraqueza, né? Hoje a gente fala muito, a gente escuta muito, a gente vê muito, né? Pessoas falando cada vez mais, exaltando cada vez mais, né? Conquistas e poder e tudo mais, né? Fala-se pouco de fraqueza, né? E às vezes a gente cai na armadilha de não reconhecer, né, as fraquezas que temos diante de algumas pessoas e também a força que temos diante de Deus. Nós fazemos e é aqui, talvez, que seja um momento em que a gente perde a coroa, né, que a gente deixa o outro tomar a coroa, né? A gente começa a querer ser forte diante dos homens, né? E se sentindo fraco diante de Deus, ou com Deus, né? E é o inverso, né? Precisamos reconhecer nossas fraquezas mesmos, né? E não termos vergonha delas, se elas forem naturais, né? E não consequências de falhas que nós cometemos, né? Temos que fazer esse julgamento. Você está passando por um momento difícil, é porque faz parte da vida, um processo natural, as situações foram se desenhando dessa maneira, ou foi você que provocou isso? Se foi você que provocou, você precisa voltar lá e consertar. Mas às vezes a gente se encontra num momento de fraqueza diante dos homens, não por nada que tenhamos feito diretamente, mas porque a vida foi se desenhando daquela forma, né? Quantas pessoas hoje não estão desempregadas, que tiveram as suas finanças bastante afetadas, que teve o nível de vida, né? O nível financeiro diminuído nesses dias, né? E que não foi necessariamente por causa de alguma coisa que a pessoa fez, mas foi por causa dessa pandemia toda que nós ainda estamos atravessando. Então, nesses momentos, precisamos reconhecer essas fraquezas,
e buscar no Senhor a força necessária, né? Não negar o que somos, o que estamos vivendo, né? Mas também não deixarmos de reconhecer aquilo que no Senhor nós temos, nós somos, nós fazemos, né? Essa é a chave, né? Que pode de fato abrir portas, né? Se é para falar de portas, né? Talvez essa seja a porta, né? Amém? Amém. Vamos orar assim como estamos, antes de orarmos pelos elementos da ceia. Pai querido, queremos, Deus, nos colocar diante da Tua presença nessa manhã e Te agradecer pela palavra do Senhor para as nossas vidas, por termos a oportunidade de lermos essa mensagem nesse contexto em que estamos vivendo ultimamente, Pai, de fragilidade, de fraqueza, de impotência diante de tanta coisa que tem acontecido na nossa vida, na nossa comunidade, no nosso país, no nosso planeta, Pai. Ajuda-nos a fazer ligar essa chave, né? Ajuda-nos a reconhecer, sim, nossos momentos de fraqueza e fragilidade, mas também, nesses momentos, buscar no Senhor a força necessária para atravessarmos cada situação dessa, Pai. Minha oração hoje é para que o Senhor nos ajude a fazer essa conexão entre nossa fraqueza diante dos homens e das situações da vida e a nossa força no Senhor. Quando conseguirmos fazer isso, talvez a gente possa se encontrar de forma mais equilibrada diante da existência, Pai. E possamos então viver dias menos atribulados, Pai. Vivermos menos atribulados nesses dias, Pai. Nós oramos agradecidos por tudo, agradecidos por Tua graça, por Tua misericórdia, por Teu amor, por Tua força, por Tua preocupação conosco, por levantar nossa face, nosso rosto em dias de tristeza, fraqueza, angústia, abatimento. O Senhor está sempre aqui conosco, sempre nos auxiliando, nos ajudando, nos animando, nos trazendo força necessária para prosseguirmos. Oro, Senhor Deus, agradecendo e pedindo que o Senhor continue, Pai, a nos auxiliar nesse caminho, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém.